Amém, Deus. Sentai. Amados irmãos, ouvintes, essa é uma expressão que deve ser a razão da nossa fé. É uma expressão que caracteriza toda a razão da nossa existência, toda a razão de deixarmos os nossos lares e reunirmos no santuário com o intuito de louvar, de adorar, de engrandecer o nome do Senhor. Veja bem que ele se revelou ao profeta dizendo: ora, sob todas as coisas eu sou o Senhor. Por mais que o homem engrandeça, por mais que haja soberba no coração do homem, por mais que ele busque conhecimento, eu sou o Senhor dele, o domino. Deus é soberano. Durante esses 2 domingos pela manhã, nós temos trabalhado esse tema da soberania divina. E isso tem que ser a razão da nossa fé. E nós precisamos crer nisso de todo o coração. Porque ao crer que o Senhor criou a terra, criou o homem, criou os animais, e que é Senhor de tudo, que tudo que está diante da sua face está sobre o seu domínio, então torna-se digno de louvor e adoração. Meus queridos, Deus revelou-nos na sua majestade, descrevendo os seus atributos, aquilo que Ele é, aquilo que Ele idealiza, aquilo que Ele pode fazer para cada um de nós, desde que nós o tenhamos como Senhor das nossas vidas. E aqui há o grande mistério. Nós estamos vendo o tumulto que está no mundo todo. Começou ultimamente, nesses últimos dias lá nos Estados Unidos, e tem se espalhado por todo o continente, inclusive aqui, em que as pessoas estão trabalhando a discriminação, a questão de olhar o outro e menosprezar. Mas isso não é encontrado dentro da revelação divina, porque o Evangelho é o poder de Deus para todas as pessoas. E Deus se revela na sua majestade, na sua graça, externando-nos o seu amor, dizendo: ora, eu posso dar a vida a quem quero, eu domino sobre todas as coisas, e eu faço com que o homem seja bem sucedido, e posso direcionar a sua vida, colocá-lo no alto e embaixo, dependendo da minha própria vontade. Deus se revela como o Senhor de todas as coisas. Ele é quem cuida de nós. Ele que criou todas as coisas. Tudo que Ele fez, tudo que Ele criou, fala-nos a palavra que é bom. E nós então podemos questionar: pastor, as catástrofes, como pode ser bom? Nós temos aprendido que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Muitas das vezes nós não temos o entendimento daquilo que Deus está conduzindo, ou como Ele está conduzindo a história, como até hoje o ser humano, ou muitos não compreenderam a razão de Deus ter enviado o seu Filho, de ter nos dado a sua graça, de ter revelado a sua graça, de ter feito carne, suportar a cruz e dizer: olha, aquele que olhar para mim terá a vida e a terá em abundância. Meus queridos,
Muitas das vezes nós nos perdemos pela nossa imprudência e muitas das vezes da falta de uma visão dessa revelação de quem Deus é. Muitas das vezes somos imprudentes nas nossas relações, somos imprudentes na nossa maneira de viver, somos imprudentes na nossa maneira de viver a vida religiosa, e isso tem feito com que a revelação da grandeza de Deus não seja entendida. Por isso que é nossa responsabilidade, e ao adorar ao Senhor, ao exaltar ao Senhor, ao glorificar o seu nome, a dar honras ao seu nome, nós estamos cumprindo com a nossa missão e com a nossa tarefa. Por isso que Deus se revela ao profeta dizendo: olha, eu é que fiz a terra, eu é que fiz o homem, eu é que fiz os animais. Por mais que o homem seja descrente, ele não tem como negar isso. Saber lidar com a situação prática, mesmo de carência, pode levar à estabilidade e à profundidade da fé e, consequentemente, atrair as bênçãos espirituais, as bênçãos divinas, aquilo que Deus quer fazer para as nossas vidas, ou aquilo que Ele tem de bom para nos proporcionar. Você que está no seu lar, você que tem nos ouvido, se ainda não tem uma consciência de quem Deus é, leia esse verso. Leia também Gênesis, no capítulo 1, porque Ele é o Senhor de todas as coisas, e ao compreender quem Ele é, consequentemente, nós teremos também uma visão de toda a sua majestade. Meus amados irmãos, estamos vivendo um tempo difícil, estamos vivendo um tempo ruim. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão se afastando umas das outras. Existe temor de todos os lados, mas por outro lado temos visto também, como já foi mencionado aqui, que de certa forma tem aumentado essa solidariedade humana, essa capacidade de olhar para o outro, de ver no outro, de ver as suas necessidades. E eu quero acrescentar aqui, nós como povo de Deus precisamos olhar para a maior necessidade do homem, que é a sua vida espiritual. Falamos pela manhã que há necessidade de suprir a nossa alma, de alimentar a nossa alma, de fazer com que a nossa alma esteja também forte, firme na presença do Senhor. Meus queridos, é o Senhor que conduz todas as coisas, conduz a vida material, conduz a vida espiritual. É Ele que pode nos dar conselhos profundos, é Ele que faz com que tenhamos segurança e também prosperar. Ele que nos faz prosperar, é Ele que nos ensina todas as coisas. Quero pedir, meu irmão, que localize Isaías capítulo 12, verso 1. Quem achar primeiro, leia Isaías 12, 1. E dirás naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolaste. Então nós vemos que Ele é quem conduz, quem direciona, que governa, que sustenta, que alimenta e que traz a paz. Mas podemos ver também lá na carta de Efésios, capítulo 2, verso 10, que a Bíblia ensina que em Cristo Jesus o homem é recriado.
E aqui eu quero chamar a sua atenção para entender essas coisas, porque nós temos falado pela manhã a respeito da capacidade de compreender a ação de Deus. Muitas das vezes nós não conseguimos compreender como Ele governa, como Ele dirige, como Ele age nesse mundo, mas este mistério da recriação do homem, todos precisam compreender. Paulo fala que em Cristo o homem é recriado, ele nasce de novo, como é descrito em João, ele é transformado, ele é direcionado para ter uma vida diferente aqui nesse mundo, para andar com ele e desfrutar das suas bênçãos divinas, para fazer com que haja no seu ser uma diferença que o capacita para ter uma vida tranquila e quieta. Para o seu povo, em Cristo, somos preparados para as boas obras, somos preparados para olhar o outro com um sentimento cristão, somos preparados para falar do Evangelho que supre as questões espirituais. Paulo fala dessas boas obras, sem qualquer dúvida. É aquilo que nos traz alegria como cristão e traz-nos alegria em meio às provações. Quando nós colocamos o nosso coração na obra, nós então nos tornamos alegres, felizes, bem-sucedidos, satisfeitos, porque isso nos compraz, isso nos traz uma satisfação e agrada a Deus. Mas eu gostaria que outro lesse o verso 2 do capítulo 12 de Isaías. Isaías 12, verso 2. Quem achar primeiro, leia. Esse Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Veja bem que palavras confortadoras. Meu querido, grave esse verso, marque esse verso, tenha esse verso na sua mente, no seu coração. Quando nós compreendemos que Deus é a nossa salvação, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é aquele que cuida de nós, então as circunstâncias podem ser variadas, as circunstâncias podem ser desafiadoras, mas nós jamais nos apartaremos do Senhor, porque cremos que Ele é quem cria todas as coisas, sustenta todas as coisas, a que faz com que todas as coisas convergem para o nosso bem. Ele é a rocha da nossa salvação, mas precisamos crer nessas coisas, precisamos crer nesta verdade. O que muitas vezes falta aos filhos de Deus é essa confiança de que no fato de Deus olhar para nós com olhar de misericórdia e nos dar as bênçãos sem medidas, Ele pode fazer com que esse nosso presente também seja um presente que nos faz vencedores e faz com que a nossa situação seja uma situação positiva. Precisamos crer, e ao crer, exaltamos também o nome do Senhor, porque entendemos aquilo que Ele revela. O Senhor é a nossa salvação. Deus não criou a miséria, não criou a fome, não criou a doença, o abandono, o sofrimento, mas isso não quer dizer que Ele não usa essas coisas para tratar com o homem das suas fraquezas e muitas das vezes também para manifestar a sua glória. Jesus, ao curar o cego de nascença, aponta para essa realidade. Quando Ele ministrou na vida daquele cego, Ele foi questionado então o porquê de ele ser cego, se havia pecado na família, na sua descendência ou ele mesmo. E Deus então falou: olha, nem ele, nem os pais,
mas para a glória de Deus, para a glória do nome de Deus, para a honra do nome de Deus. Deus não nos abandona. Deus não abandonou o ser humano. Deus não abandonou esse mundo como muitas pessoas apregoam. Quantas vezes tem ouvido que se Deus existisse, esse mundo não poderia ser dessa forma, porque não compreendem, não entendem, não compreendem toda essa revelação, não compreendem todas as obras humanas, tudo aquilo que é revelado a respeito desse comportamento pecaminoso do ser humano e que de certa forma o afasta de Deus. O cuidado divino para com toda a raça humana é um cuidado amoroso e constante. Embora todo esse mundo tenha passado por adversidade, Deus nos ama. Não ama só a mim, não ama só a você, não ama só aquele que está no lar, não ama só o povo brasileiro, não ama só determinada denominação, ama todos de forma indistinta, ama aqueles que estão no mais longínquo recanto, porque ama todas as pessoas. Ele é o Deus que criou todas as coisas. É o Deus que criou a terra, é o Deus que criou o homem, é o Deus que criou os animais, e Ele faz com eles segundo a sua vontade, porque tudo que está diante da sua face pertence a Ele, está sobre o seu domínio. E eu quero concluir dizendo que o Deus do cristão, portanto, é um Deus que existe. Nós não podemos duvidar em hipótese alguma. O Deus que servimos é um Deus que existe. Não é uma projeção das ideias como querem. Não é uma invenção da mente humana como querem. É um Deus que existe, é um Deus que age, é um Deus presente, é um Deus que salva, é um Deus que cuida, é um Deus que alimenta, é um Deus que direciona, é um Deus que capacita, é um Deus que nos dá a vitória. Você e eu temos que crer nessas coisas. Deus não abandonou o ser humano e nem abandona a sua própria criação. Ele nos criou à sua imagem e semelhança e Ele nos ama de uma maneira profunda. Por isso que Jesus disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Revelado a João, lá no capítulo 3, verso 16. Então a Bíblia apresenta Deus como uma pessoa que existe, que age e que se deixa comunicar, que quer comunicar conosco e que está ciente de toda a nossa situação. Todas as coisas estão diante dele. Esta verdade fica evidente quando essa experiência é trazida para a realidade do povo de Israel. Quando nós vemos no reinado de Ezequias, ao final do 8º século antes de Cristo, a nação foi invadida, foi exterminada pelos assírios, mas Deus estava ali cuidando, direcionando. Meus queridos, o servo do Senhor é o instrumento pelo qual a glória de Deus é revelada nesse mundo. Eu quero que você grave bem isso na sua mente. Você que está no seu lar, você que está nos acompanhando, grave isso na sua mente. O servo do Senhor é o instrumento pelo qual Deus manifesta a sua glória.
E os outros só podem conhecer essa glória através da nossa atitude, do nosso comportamento, do nosso agir, da demonstração da nossa fé, de externar a nossa experiência, de demonstrar a nossa confiança e dizer: eu pertenço ao Senhor. E quando nós agimos assim, a missão de Cristo, então, ela é completa, ou ela prossegue no seu alvo de alcançar as pessoas, porque ela é proclamada e ela abrange outros lares, outras famílias, outros corações, e faz com que vidas compreendam que o valor de servir a Cristo, de viver para Cristo, de pertencer a Deus, de ser uma propriedade dele, é um valor imensurável, acima de qualquer coisa que possa existir aqui nesse mundo. É nas crises e tribulações que o povo enfrenta que este Deus maravilhoso demonstra a sua eficácia, o seu poder. É isso que ele revelou a Isaías, é isso que ele revelou a Jeremias, é isso que ele revelou aos profetas, é isso que ele revelou aos apóstolos, é isso que ele revela à igreja, e é isso que nós precisamos ensinar. Que a graça do Senhor Jesus continue reinando em seus corações e que as suas vidas estejam seguras nas mãos do Senhor, e que em breve possamos ter aqui a nossa casa repleta novamente, cuidando cada um dos seus afazeres de uma maneira normal, conduzindo a nossa vida com normalidade. Que Deus possa fazer com que passemos por essas tribulações de uma maneira quieta e tranquila, e que glorifiquemos o seu nome por estar conduzindo-nos à vitória. Os irmãos vão fazer o pós-lúdio. Então vamos orar, encerrando essa programação. Nosso Deus, nosso Pai, agradecemos a Ti pelas nossas vidas. Agradecemos a Ti, ó Deus, pela experiência que temos tido contigo, de compreender a Tua grandeza, a Tua majestade. Ó Pai, cuide do Teu povo, cuide, ó Deus, dos Teus servos, cuide, ó Deus, da nossa nação, cuide, ó Deus, dos nossos governantes. Nos dê também uma noite de paz. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.